Nós estamos em Salvador, participando do 16º encontro da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho e temos a honra de conversar com a professora Ana Beatriz Ribeiro Barros, né? A Ana está participando no evento, está lançando um livro Corpos para o Capital, né? A Ana, para minha grata surpresa, me informou que é paraibana, né? Ou pernambucana. Nasci em Recife. É uma pernambucana radicada na Universidade Federal da Paraíba. Ana, para começar, eu queria que você comentasse, você se apresentasse. Ana Beatriz, por Ana Beatriz, o que você gostaria de destacar? Bom, eu sou Ana Beatriz, eu nasci em Recife, mas morei a vida toda em João Pessoa. Fiz minha graduação em História na UFPB. O meu mestrado foi em Direitos Humanos na Inglaterra, na Universidade de Manchester. E meu doutorado foi na UFPE, em História também. Voltei para a História, então, no doutorado em Recife. E na tese de doutorado eu desenvolvi o resultado dessa pesquisa, né, que eu estou publicando agora, que é o Corpos para o Capital, Assistente de Trabalho, Prevencionismo e Reabilitação Profissional durante a ditadura militar brasileira. E o título da tese é um pouco diferente, né, o desgaste e recuperação dos corpos para o capital, então é uma versão com alguns elementos que eu adicionei, mas também alguns cortes. E algumas revisões também, né, do que eu pesquisei. E na tese, ela partiu da ideia de tentar entender a ditadura. Eu acho que é um assunto que cada vez está mais recente, cada vez mais importante que a gente se posicione, que a gente entenda a ditadura em sua profundidade, até porque ela não acabou, no final das contas, né, a gente percebe muito isso. Algo que me chamou muita atenção foi perceber que durante a ditadura militar, o Brasil foi o recordista mundial de acidentes de trabalho. E isso me chamou muita atenção, eu quis entender um pouco mais. Eu acho que é uma demanda para os historiadores, eu sou historiadora do trabalho, tentar entender onde estão os trabalhadores na história. Eu acho que esse é o que nos move. Onde estão os trabalhadores durante a ditadura militar e principalmente onde estavam os acidentados do trabalho. Então, como chegar a esses índices, como chegar ao impacto que esse título de recordista mundial da ciência de trabalho, o campeão do mundial da ciência de trabalho, teve na mídia. Então, são várias etapas, que aí eu posso falar um pouco assim. Inicialmente, eu tento entender qual o impacto da Revolução Industrial na relação capital-trabalho, né, o aprofundamento dessas mazelas, da exploração do trabalho, mas vou depois seguindo para a legislação brasileira, de como é que ela avança na proteção ao trabalho e analiso, no final das contas, depois a ditadura militar e, sobretudo, o caráter de classe dela, né? Ela não foi simplesmente um governo autoritário, simplesmente um governo militar, mas ela teve uma forte influência e uma forte... ela foi voltada para o grande empresariado, mas então foi justamente tentar entender qual o impacto que essa ditadura teve para os trabalhadores e, sobretudo, que foi um regime mobilizado pela defesa do grande capital nacional e internacional. E isso, claro, já tem uma historiografia muito densa que aponta isso, estudos como o de Dreyfus, do Demian Mello, do Pedro Campos, então, Marcelo Badaró Matos, que em diferentes esferas tentam analisar essa aliança entre o grande empresariado brasileiro e internacional com esses militares, né, com essas demandas de fato de um avanço de um capitalismo mais extremamente autoritário, uma modernização autoritária que nós tivemos. Então, eu analiso na tese, já no segundo capítulo, que também é o mesmo segundo capítulo do livro, como é que se estruturou esse avanço sobre o trabalhador. Então, a gente tem a lei de greve, o arrojo salarial, a proibição dos sindicatos, a parca fiscalização, o número reduzido de fiscais do trabalho, que a gente está, de fato, a partir desse impacto desses índices de assistência, que a gente tem uma série de normatizações, a criação da Fundacentro e essas campanhas prevencionistas, né? Então, existe um grande alarde, uma grande surpresa, e eu analiso um pouco esses debates, que não se imaginava que a situação dos trabalhadores, as condições de trabalho eram tão vorazes assim,
Então, o que é que a gente pode fazer para dirimir esse problema, esses acidentes? O Ernesto Geisel, o presidente, chega a dizer que os índices de acidentes eram vexatórios para o Brasil, que maculavam o nosso desenvolvimento nacional. Então, tem um impacto sobre a retórica militarista. Se falava que o milagre brasileiro era, de fato, essa grande campanha, né, esse grande chamariz para o desenvolvimento nacional, mas, de fato, os acidentes eles mostravam o outro lado. Eles explicitavam, na forma mais cruel, em números, inclusive oficiais, o impacto desse grande desenvolvimento sobre os corpos de quem trabalhava. É uma curiosidade, como é que você se aproximou na história desse tema do acidente? Então, eu comecei me interessando inicialmente pela discussão do trabalho, né, um pouco de militância política já desde a adolescência, mas me aprofundei mais quando eu fui trabalhadora na Inglaterra. Eu acho que eu vivenciei muito isso, né, que eu estava lá em Manchester, no berço da Revolução Industrial, então eu comecei a pensar muito sobre isso e ler muito mais sobre isso, estando lá, e a me posicionar cada vez mais e me interessar pelos estudos do trabalho. E quando eu voltei para cá, eu tinha essa vontade de estudar sobre trabalhadores na história, não sabia muito o que, e também tinha vontade de estudar a ditadura militar. Então uma coisa foi meio que levando a outra. E é engraçado porque é um tema que sempre esteve comigo, mas eu nunca tinha me dado conta. Porque os meus pais eles trabalharam no Centro de Reabilitação Profissional de João Pessoa, e que eu visitava quando criança, e que eu achava aquilo assim, era muito impressionante para mim ver bancos de madeira imensos com dezenas de trabalhadores mutilados, aprendendo a usar as muletas, sendo protetizados. Eu acompanhei muito isso nas poucas idas que eu fiz lá, quando meus pais não tinham com quem me deixar. E eu me dei conta que isso poderia ser e tentei tentar entender, então, como é que essa reabilitação profissional, como é que ela tinha um aspecto funcional e de tentar dirimir esses impactos sobre esse exército de incapacitados pelo trabalho, como resultado todas essas políticas da ditadura, né? Como, na verdade, não foi uma resposta da ditadura claro, tem um aspecto humanístico e era uma pauta internacional, inclusive a OIT determinava uma série de normativas para que a reabilitação profissional fosse implementada, mas ela também tinha um aspecto muito a partir do aproveitamento da capacidade residual dos indivíduos de trabalho, aproveitar essa capacidade para devolvê-los ao mercado de trabalho. Mas eles sempre voltavam para o trabalho como o que eu percebi foi como uma força de trabalho mutilada, depauperada, ainda mais pelo processo produtivo e depois por essa dependência em relação à previdência social. Porque eles além dessas sequelas físicas e mentais, que são muito graves, eles muitas vezes ainda tinham essa forte dependência do sistema do INPS. Então, em vez de ter de fato uma indenização ou algo que de alguma forma dirimisse esse impacto sobre as vidas deles, no máximo que eles conseguiram uma aposentadoria. E uma aposentadoria que sempre era revisada, que sempre era uma luta para alcançá-la. E que eu percebi muito o posicionamento dos técnicos do INPS também, de tentar a todo momento, claro, identificar burlas, identificar os fingimentos, né? Se eles estavam de fato sentindo aquilo, se eles realmente tinham as suas limitações tão grande gravidade quanto eles aparentemente teriam. Então tem também um aspecto desse corpo médico e multiprofissional, tentando justamente identificar esses falseamentos, né? essas burlas dos próprios trabalhadores. Pode continuar, você falava então da simulação. Isso, que eu acho que só para falar um pouco das minhas fontes, só para situar, eu analisei a imprensa, qual o impacto disso na grande imprensa, na imprensa alternativa e um pouco também na imprensa operária, sobre a questão da sinistralidade laboral, qual o impacto disso para o próprio regime. Então eu vi fontes do Ministério do Trabalho, sobretudo da Fundacentro,
E aí eu analiso, inclusive, as campanhas prevencionistas e essa construção da construção da culpa do trabalhador, né, que ele seria o culpado pelos acidentes que ele sofria, e como isso é recorrente em todas as mensagens, em todos os combates, né? Então eu tento identificar um pouco isso. E depois eu vou analisando qual era o acesso justamente àquela discussão da cidadania regulada, né? Que os trabalhadores que tinham algum acesso ao tratamento médico e à previdência e à reabilitação profissional era uma dessas prestações previdenciárias, quanto elas têm a ver de fato com só o trabalhador que tinha carteira assinada, que estava formalizado, que tinha acesso a direitos mínimos, né? Então isso é algo muito importante para mim, né, na minha análise. E aí eu depois vejo revistas especializadas que tentam entender e que tentam publicizar a reabilitação profissional, e no final eu analiso o Centro de Reabilitação Profissional de João Pessoa, que se encontra no estado da Paraíba, né? Que foi, durante a ditadura foram erigidos uma grande rede desses centros. Então o da Paraíba ele abriu em 79, ele começou a se organizar em 78, mas de fato só abriu seus portos em 79. Então eu analiso como é que se deu esse processo e analiso os prontuários de atendimento desse Centro de Reabilitação Profissional. Então eu analiso ao todo 260 prontuários de reabilitação, e que eu tenho acesso a toda a vida de fato desses trabalhadores, não só nesse momento em que eles estão em reabilitação profissional, né, durante esse processo, mas também eu tenho informações sobre o período anterior. Então alguns relatos de acidentes são possíveis encontrar, das formas de vida dessas pessoas, das poucas resistências que lhes eram permitidas dentro daquele sistema de extremo controle também. Algo que eu observei foi que dentro da reabilitação profissional, os trabalhadores eles tinham acesso a direitos que eles nunca tiveram. Então muitos tinham acesso a tratamento médico, a suplementos vitamínicos, a uma série de exames que eles nunca tiveram enquanto eles não estavam dentro daquela esfera, mas sempre tudo voltado para que eles voltassem para o mercado o mais rápido possível, sem gerar gastos e investimentos, ou seja lá o que for, para o INPS. Então, só para entender que esse é o meu caminho da minha tese, mas eu analiso o acidente de trabalho, eu falo também das doenças, mas dessa sinistralidade laboral, como a culminância do processo de exploração capitalista e a sua forma, a violência mais extremada, que é a violência que se dá sobre os corpos e as mentes de quem trabalha e que tem consequências para o resto da vida, né? E que são difíceis e que não é uma indenização ou uma aposentadoria que paga esse absurdo que é feito sobre esses corpos. Então, o Corpos para o Capital, o nome original da tese é o desgaste e a recuperação dos corpos para o capital, onde eu analiso justamente esse processo de desgaste e como a reabilitação profissional tinha essa função de recuperar esses corpos para o mercado. E me foi sugerido, de fato, cortar só colocar o Corpos para o Capital pela editora. E de fato eu acho que funciona bem, essa é a ideia de tentar entender como esses corpos eles estão voltados para o capital a partir da condição de trabalhador, mas também que se perpetua na condição de dependente da previdência social, dessa extrema dependência, e que muitas vezes trabalhadores que eram formalizados, que eles tinham uma carteira assinada, eles não conseguiam a recolocação no mercado de trabalho. Só a partir da década de 90 que se garantiam trabalhadores em reabilitação profissional, eles teriam um ano de estabilidade. Nesse período não tinha estabilidade, e é muito recorrente nos relatos que eu encontrei. E quando eu vou voltar, ninguém vai querer empregar um trabalhador mutilado, um trabalhador sem braço. Então eles falavam, era muito recorrente isso. Aí eles citavam casos, eu conheci fulano que ele no outro dia a empresa já mandou ele de volta para casa. Então assim, não tem, ninguém vai, e aí a gente já está falando, quando eu analiso o CRP, já no período de decadência, né, da ditadura militar, de um processo de enfraquecimento dos seus poderes de controle, de um lento processo de reabertura, mas que é muito perceptível. Então a gente estava numa crise muito grande, um desemprego imenso. Então, para o trabalhador dito normal, dito sem defeitos, que eles falavam esse defeito, já era difícil uma colocação no mercado de trabalho. Imagina um trabalhador depauperado, fragilizado,
e mutilado pelo trabalho. Então, muitos voltavam para o mercado de trabalho, é perceptível isso, como informais. Então, eles entravam como formais, porque eles tinham tido carteira assinada em algum momento, eles tiveram um vínculo com alguma empresa, que lhes deu direito a esse acesso a essa reabilitação profissional, mas que era mais uma engrenagem que moía a gente, né? Porque você tinha esse processo de estrito controle de buscar as simulações, de buscar sempre o interesse do trabalhador de voltar ao trabalho. Ele sempre tem que se mostrar proativo, sempre interessado em vencer as suas dificuldades para conseguir essa recolocação. Então, a todo tempo é exigido esse comportamento do trabalhador, mas nem sempre isso se, de fato, concretizava. Então, eu percebi o quanto essa engrenagem do capital ela é voraz em relação a esses indivíduos. Então, foi um pouco esse caminho que eu tentei percorrer. Claro, para a história, sempre a nossa dificuldade são as fontes, né? Então, hoje, se você quiser estudar acidente de trabalho, eu acho que tem uma gama de estatísticas, uma gama de fontes muito diversa. Já para a história, a gente tem uma maior dificuldade de identificar essas fontes. Então, esses prontuários da reabilitação profissional, para mim, foram muito reveladores. Eu estou agora, no segundo momento, já fazendo entrevistas com ex-funcionários do CRP, que eu estudei, para, de fato, tentar identificar esses discursos. Mas é muito difícil a gente, por exemplo, acessar esses trabalhadores, né? Então, foi algo que eu tentei fazer na minha pesquisa, mas não consegui. De entrevistar esses ex-segurados do CRP, de João Pessoa. Mas talvez eu consiga. Mas é um pouco essa a ideia da tese, de mostrar como o acidente de trabalho ele é revelador dessa exploração capitalista. Talvez seja essa a ideia principal do seu trabalho, ou você gostaria de destacar como ideia principal algum outro achado do seu estudo? Eu acho que é isso. É de fato mostrar na longa duração, que a gente, quando a gente fala muito, quando a gente pensa em trabalho hoje, às vezes a gente fica muito nessa relação sincrônica, né? E a história ela tem essa capacidade de mostrar a gente nos levar para a diacronia, para essa análise em longo prazo. Então a gente vê que os elementos que a gente percebe hoje na precarização, na terceirização, no desmonte dessa legislação de proteção ao trabalhador, ela não é de hoje. E o que me chama mais atenção é que durante a ditadura, muitas dessas por exemplo, as NRs foram implementadas durante a ditadura. Inclusive, a formação de um corpo de profissionais voltados para a higiene e segurança do trabalho também foi da ditadura, em resposta a esses índices tão alarmantes. Então, estamos agora num momento de desmonte do pouco que a ditadura fez para a proteção do trabalhador. Isso é bastante assustador. Mas a história nos revela que a burla e a exploração ela é a regra. Em alguns momentos ela se aprofunda ainda mais, e sob o julgo autoritário, que foi o caso da ditadura. Então que que facilitava ainda mais esse avanço sobre os direitos. Então você tinha um controle das informações, censura, intervenções dos sindicatos, proibição de manifestação, desaparecimentos, torturas. A gente sabe qual o drama social que se viveu a ditadura, mas tentar entender onde estavam os trabalhadores durante a ditadura. Parece que eles sumiram na maior parte do tempo, né? E eu acho que uma coisa que a gente sempre procura é o trabalhador que está ligado ao movimento político. Mas quando esse movimento político ele é engessado, a gente tem que entender que os trabalhadores eles passam a maior parte da vida deles trabalhando, buscando vender a sua força de trabalho para sobreviver. E essa violência cotidiana e essa exploração cotidiana é bastante reveladora da nossa formação enquanto país, né? E o sistema capitalista em que a gente está imerso. Então, tentar entender essas relações de uma forma mais ampla. Ok, Ana. Para concluir, você gostaria de fazer algum último registro? Os interessados na compra do seu livro sim. Acham em qualquer livraria hoje, nas boas livrarias do Amo. O que você diria? Vou fazer uma propaganda então, né? O Corpos para o Capital, ele foi publicado pela editora pela Paco Editorial.
Então é possível encontrá-lo no site da Paco, mas também em algumas livrarias que trabalham com a Paco, né? Então eu acho que é possível fazer pedido, não sei, aqui no evento tem alguns. Tem um site aqui no livro? Não. Não, mas é Paco Ideia Editorial, eu acho que é fácil de achar. Vou fazer uma... Pronto, Paco Editorial. Isso. Mas eu acho que em livrarias acho que é possível, mesmo que não tenha disponível, mas eu acho que é possível fazer pedido. Com a autora também. Mas aí é mais difícil. Mas, por favor, acho que foi uma contribuição, claro, no campo da história. Eu não sou um especialista em história, em segurança e medicina do trabalho, então foi uma certa dificuldade para mim tentar entender quais eram os debates que estão na área. E é um livro muito interdisciplinar. Eu li muita coisa da medicina do trabalho, da engenharia de segurança do trabalho, do serviço social, da psicologia do trabalho. Então foi um esforço de uma historiadora tentando analisar essa problemática historicamente, né? Então, e tentando me colocar como uma pesquisadora crítica frente a esse problema que eu me deparei, né? Da questão dos índices de acidentes de trabalho durante a ditadura. Então, espero que gostem, espero que sirva para reflexão, para a gente não ficar só não ficar só no atual, né? Mas com certeza vai servir. Ana, muito obrigado, então. Eu que agradeço. Nós vamos divulgar aqui no... Obrigada. Ana, você procura o seu contato para quem... Se alguém quiser fazer o contato, é da universidade? Eu sou da... Recentemente fui cursada como professora da UFPB, então eu sou do departamento de História. E meu e-mail, se quiserem, né, é o bdebola.barros.jp@gmail.com. Ainda não tem e-mail institucional porque eu acabei de entrar semana passada, então não... Mas você acha pelo departamento? Sim, acha sim. Em breve deve estar lá. Legal, obrigado. Obrigada.